Paz do Senhor, galera, tudo bem? Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, trazendo mais uma aula com a Palavra de Deus que é viva para a nossa vida. Espero que ela seja edificante na vida de vocês. E vamos embora aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Senti de orar hoje, Paulinho. Manda bala. Então, sentiu, tá sentido. Então tá sentido. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por este dia e por este momento, a Deus, a qual nós iremos estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito, assim como falou conosco, a Deus, também fale com os alunos agora que estarão participando. Que o teu nome seja louvado e engrandecido. Que este momento de estudo possa glorificar ao Senhor em todo o tempo, através da nossa vida. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Se você está vindo pela primeira vez assistir a aula dos jovens, estamos nesse trimestre. Estamos falando sobre os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Lição de número 5, trimestre interessantíssimo. Muito bom mesmo. É legal a gente... É interessante da Bíblia que a gente consegue tirar exemplos. Bons e maus exemplos. Exatamente, você consegue aprender, inclusive, com os maus exemplos. Isso é muito bom. Sim. Muito boa revista. O texto do dia está em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 28, diz assim, ó, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. A síntese: a sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Como de costume, a lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro é momentos difíceis em Israel, a ingratidão e suas consequências, e o terceiro, Abigail livra sua casa e também a Davi. O texto bíblico para essa lição tem como base primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e aí o versículo 23 ao 26 e dos versículos 32 ao 34. Onde nós estamos na história aqui, Paulinho? É bom para contextualizar. Exato. Logo após a morte do profeta Samuel, e aí, quando o profeta Samuel morreu, né? O objetivo não é falar o dia, a data, mesmo porque poderíamos falhar, com certeza. Mas acredita-se e estima-se que foram poucos meses, acredita-se em torno de 4 meses antes da morte de Saul. Você já vai entender por que a gente está fazendo essa referência. Antes de Saul morrer, ou seja, um pouco antes de Davi assumir o trono. Né? Certo. Esse contexto que nós vamos falar hoje sobre a vida de Abigail está num local chamado Maom, que era uma cidade montanhosa de Judá, e acredita-se que os descendentes de Caleb, que fundaram ali todas essas estruturas, esse local, né? E agora essa terra está sendo habitada por Nabal e Abigail. E aí o que estava acontecendo mesmo Davi já sendo ungido rei de Israel, mas não sentado ao trono, ele já tomava algumas posturas de proteger a terra, de proteger o território para livrar ali do inimigo, né? Uhum. Mas ainda assim ele tinha umas pessoas que estavam com ele, e até tem um escritor teólogo chamado Ellicott, um teólogo inglês, ele diz assim que Davi ele era considerado o capitão dos foras da lei. Então Davi não estava sozinho. Mesmo sendo perseguido por Saul, vocês conhecem muito bem a história, ele tinha ali os seus homens, vamos chamar assim, que protegiam as terras, e nesse contexto Davi transitava pelas terras de Nabal ali, né? Por esse lugar chamado Maom. E aí, de repente, nesse contexto que nós vamos falar agora, surge uma mulher que teve a capacidade, vamos entender que inspirada por Deus, cheia de sabedoria, de Deus, conseguiu mudar uma história do seu esposo, daquele contexto, e acabou, consequentemente, mudando a história dela, impactando muito profundamente a vida de Davi. Então, no tópico 1 da lição, nós vamos falar sobre esses momentos difíceis em Israel. Então, que momentos difíceis são esses? Bom, nós temos um rei que agora já foi rejeitado pelo Senhor, nós temos um rei que foi ungido por Deus, mas que ainda não assumiu o trono, e nós temos um homem de Deus que morre. Aquele que era referência para o povo de Israel. Não, e é interessante que... Vamos pegar esse último tópico, você falando do homem que morre, Samuel. Como você falou, a gente não consegue datar exatamente quando ele morreu. Mas a gente presume, claro, com alguns dos historiadores, a gente presume que ele tinha em torno de 90, 99 anos, quase 100 anos de idade, quando ele faleceu.
E ele governou Israel, vamos dizer assim, ele foi aquele último juiz emendando com os profetas, iniciando ali naquela parte da monarquia. E ele reinou ali por 16 a 20 anos, eles acreditam que ele ficou tendo influência naquela terra. Né? Samuel entrou em cena quando Israel era um grupo de tribos. E eles eram totalmente dispersos, eles não tinham um líder único em que eles prestavam conta ou algo desse gênero, como era Josué no caso, né? Mas ele, mesmo ele pegando nessa situação, ele estando nessa situação, ele consegue organizar aquele povo no mesmo senso comum. Então veja, apesar dele ser devoto ao Senhor e a função dele ser a maioria ser espiritual naquele contexto, ele mesmo assim ele conseguiu resolver muitos problemas sociais daquele lugar. Então ele foi um baita de um juiz, vamos dizer assim. Ele tinha muito respeito. Todo mundo que olhava para ele olhava para ele como um grande líder, alguém que você poderia contar para um momento difícil e queria resolver os teus problemas, né? E com a morte de Samuel, vamos lá. Saul assume, né? Vocês já tiveram aula de Saul. Quando Saul assume, ele faz aqueles erros dele, ele começa a cometer alguns erros em que Deus rejeita a Saul. Quando Samuel era como se fosse a sensatez daquele povo. Então, muitos dos problemas que às vezes Saul enfrentava, com a presença de Samuel, parecia que era um pouco mais fácil para se resolver. Porque ele era, vamos dizer assim, um cara que conseguia resolver, conversava, tinha influência. As pessoas tinham respeito, um porta-voz do Senhor. Exatamente. Por mais que ele naquele momento não pudesse não estar inspirado por Deus, eles entendiam que a liderança dele era essencial para aquele momento. Sim. E o que acontece? Quando morre Samuel, joga toda essa pressão para o colo de quem? Do rei que estava naquele lugar, que era Saul. Então Saul, depois da morte de Samuel, começou a piorar as coisas para ele. Porque ele tinha que assumir os problemas sociais ali e não tinha, vamos dizer assim, um ancião, alguém que pudesse lhe ajudar naquele momento. Supria nível de Samuel, né? Exatamente. Então a gente está com esse contexto e agora aparecem a casa de Nabal e Abigail aparecem na história. Nabal, quem era Nabal? Nabal era um homem muito rico, como já comentamos aqui, apesar de ser alguém de uma linhagem de fé, de Caleb ele destaca muito bem esse âmbito da fé, quando ele chega para Josué, ele fala, olha, porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Então ele exige as suas terras como herança, e agora que passam-se os anos, agora tem um homem que é muito rico, casado com Abigail, Nabal, casado com Abigail. Ele tinha ali em posse 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Eu me dei o trabalho, Paulinho, de fazer a cotação da ovelha. Olha só, hein? Ovelhas e cabras. Você foi mas a cotação da época ou da agora? Não, de agora. Ah, tá. Vamos trazer para os dias de hoje, tá? Vai lá, manda bala. Talvez na época fosse até mais. Mas trazendo para os dias de hoje, a gente está falando de um ativo de mais ou menos 32 milhões de reais. E aqui, qual foi a premissa, né, que eu utilizei? Bom, o valor da ovelha, mais do que ele conseguiria vender com a lã da ovelha. Porque... Que no momento de tosquear a ovelha. Não também. Só a lã, né? O leite também, tudo, né? Então, mas carne. O leite eu não coloquei o dinheiro aqui. Poderia render mais alguns mil reais aí. Exatamente. Era um homem milionário. É verdade. Então ele vinha de uma linhagem muito boa, de uma linhagem de fé, mas o que se destaca na vida de Nabal, apesar da riqueza tomar uma certa evidência aqui registrada na palavra, o que se destaca também é que ele era um homem muito duro, ele era um homem ruim de lidar, ele era um homem ruim nas obras. O que isso nos ensina? Que não basta você ser bem-sucedido na vida secular. Exatamente. Ou não basta você ser sucedido em todas as áreas se você vai atropelando as pessoas, se você vai tentando resolver do teu jeito. O temor ao Senhor, ele faz com que Jesus ele ensina isso, essa forma da gente se posicionar no Sermão do Monte, em diversas passagens para os discípulos, ele tenta ensinar o seguinte, olha, considere o outro superior a si mesmo. Isso é fácil, Paulinho? Não. É fácil você pense você agora aí, porque eu penso comigo, quando a gente tem a razão de um determinado problema, mas que a outra pessoa está com o problema com você, e você sabe que você tem a razão, o que a palavra de Deus fala? O que Jesus disse? Vá você lá e peça perdão. Exatamente. Então Jesus ensina que diariamente a gente precisa mortificar a carne. E não é o que está acontecendo aqui. Tá?
Então, apesar de vir de uma linhagem boa, de uma linhagem de fé, o seu comportamento e as suas relações faziam dele um homem complicado e que Um homem mau, vai né? justificar o nome dele, que mais pra frente a gente vai A mostrar. gente vai explicar. Isso. Sabe, Sandy, na hora que a gente estava preparando essa aula, eu tive a mesma linha que você acabou de falar aqui. Veja, Nabal ele herdou essas terras, né? Provavelmente. Claro que ele pode ter sido fruto de um trabalho dele, mas essa herança vem de famílias, né? Vem os animais, as terras. Tão bom quando a gente tem uma pedigree, né? Pois é, exatamente. E com certeza Nabal tinha um pedigree. Nabal tinha pedigree. É. E ele, veja que, apesar dele ter dado esses bens, isso não foi sinônimo de sensatez para ele. É interessante que ele poderia ter dado tanta coisa dos ancestrais deles, como você acabou de citar o Caleb. Caleb foi um exemplo de fé, um exemplo de homem que lutou pelos seus ideais, e ele não conseguiu pegar e herdar esse tipo de coisa. Ele não conseguiu herdar o temor de Deus, o temor ao Senhor que vinha da família. Então ele só herdou o dinheiro, e isso para ele acabou. Ele não tinha um caráter, ele não tinha algo que ele podia se prender, ele só tinha o dinheiro. Ele se prendeu àquilo e vou continuar fazendo a manutenção disso, independente do que acontecer, né? Exatamente. E é o que está escrito em Provérbios. Veja, ele podia ter dado o temor de Deus. Olha o que fala em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, ele podia ter dado muita coisa. Ele podia ter dado bens também, porque não é errado ele dar bens. Mas ele esqueceu do mais importante, que era o temor ao Deus. E talvez aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, Paulinho, nessa aula. E talvez Deus esteja falando com alguém aqui agora. Às vezes você tem a razão, você tem todos os motivos, os argumentos, você está sobrando argumento para poder lidar com uma situação. Mas às vezes o Senhor nos manda ficar tão quietinho. Deixa. A justiça vem de quem? Exatamente. É o final dessa nossa história. A justiça virá de Deus. Talvez você por um momento vai se sentir injustiçado, mas coloca na mão de Deus. Coloca na mão do Senhor que vai ser a melhor coisa. É verdade. Que é o que acontece com a sua digníssima Abigail. Uma mulher sábia, prudente e que, mesmo vivendo em um período da história em que o homem era o foco. Exatamente. Nesse contexto aqui do momento da lição e da história que a humanidade está vivendo, a mulher era um pano de fundo e olhe lá. Né? Ela não tinha o acesso que ao longo da história foi se desenvolvendo. Não. E ela se posicionou. Né? E ela nos ensina em que nós também precisamos nos posicionarmos até mesmo em situações que parecem já ter sido resolvidas. Ou batido o martelo. Não. Ela se destaca porque mesmo em um contexto totalmente contrário, ela se posiciona. E é bom a gente notar uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos trazer para o dia... É um ótimo exemplo isso que a gente pode trazer para os dias de hoje. Veja, Abigail, ela não escolheu com quem ela casou. Hoje em dia, nossas jovens podem escolher com quem elas querem casar. Elas têm o livre-arbítrio para ir onde elas quiserem e escolher alguém que elas querem casar. Também, né? Porque os também, da mesma forma. De ambas as partes. Da mesma forma, exatamente. E ela não se deixou abater por isso. Veja, ela casou com um tolo. Apesar dele ter dinheiro, ele ter propriedades, ela casou com um tolo. E ela fala isso lá pro Davi, lá quando ela tem um diálogo com o Davi, ela fala, não leve em consideração o que o meu marido fale para você. Exatamente. Não leve em consideração, porque o que ele fala não é verdade. É um tolo. Né? Então, assim, eu acho uma virtude tão grande da Abigail quando ela não se deixa levar pela riqueza de Nabal. Porque eu já conheci muita mulher que por causa da riqueza fica quietinha. Não, ela se sujeita a qualquer tipo de coisa, mas tendo isso aqui, está resolvido. Né? Então, assim, isso vale também ao contrário, né? Porque eu já vi gente casando com mulher rica para homem casando com mulher rica para ficar rico. Então, assim, pessoa que é uma pessoa de caráter, de valor, sabe? Ela não se deixou abater por aquilo. Ela não ficou calada por causa do dinheiro, né? E ela se destaca por causa de uma sabedoria. E uma sabedoria que ela resolve usando, ela usa a sabedoria resolvendo problemas no lar dela. E ela ali nesse contexto, ela evita uma chacina dentro daquela casa, né? Todo mundo ia morrer dentro do lar.
Então, assim, Não haveria mais. não haveria mais. Então, assim, ela é um exemplo a ser seguido. Eu vejo, assim, tanto quando eu comecei a estudar, eu gostei muito do contexto e da história. Eu sempre gostei da história da Abigail. E agora, estudando mais a fundo, a gente vê o quão profundo essa palavra. E eu queria deixar um pensamento, e eu acho que esse é o mais interessante nas aulas, para você pensar também, né? Que a gente não pode interagir com você, mas você pense no que eu estou querendo dizer aqui. Você tem agido nos dias de hoje como Abigail ou como Nabal? Você já parou para pensar nisso? Dentro da tua casa. Isso não tem sexo aqui, né? É homem ou mulher. Você tem sido Não tem gênero. sabedoria dentro da sua casa? É. Ou você tem sido uma tola ou um tolo dentro da sua casa? Isso é o Espírito Santo agora vai tocar em você e eu tenho certeza que você vai ser tratado no final dessa aula. Tenho certeza que, além de nós, tem mais alguém aí atrás da telinha. Com Sempre quis dizer, certeza. atrás da telinha, o Senhor está falando com alguém. Sabe por quê, Paulinho? Porque, por mais que você acha que você está vencendo aquele contexto, eu fui firme, eu fui grosso. Diferente de você ser firme e ser grosso. Fui Sim. grosso, fui mal educado, porque aquela pessoa merecia, etc. Na verdade, você não está ganhando, você está perdendo. Exatamente. Perdendo, estragando o relacionamento, perdendo o contato, o acesso, a credibilidade. Você começa a criar barreiras dentro de você mesmo. Você começa a inibir as pessoas chegando até você. Se você é um líder, por exemplo, por mais que você tenha razão, peça inspiração do Espírito Santo para saber lidar com aquelas situações. Porque você precisa saber filtrar as situações. Você não pode repassar, por exemplo, vou pegar um exemplo corporativo, não vou exemplificar a igreja para não dar margem. Certo? Mas no exemplo corporativo, se você tem o teu chefe, você não pode simplesmente ser só um porta-voz e dizer tudo que é o problema. Você como um líder, e aqui aplique isso para a vida, para a tua vida espiritual dentro da igreja, você tem que saber filtrar, você tem que saber digerir aquela informação e saber falar na mesma linguagem dos teus liderados, vamos chamar assim. Exatamente. Ou também daqueles que estão próximos. Na família. Tem que saber, tem que aprender a lidar. E se você age dessa forma, o que acontece? Vai gerar a ingratidão, e a ingratidão ela gera consequências. É isso aí. Tópico 2 da lição. O que acontece? Com as 3.000 ovelhas, a gente começou aqui uma bonança, um ativo de mais de 32 milhões de reais, Paulinho. Chega o momento de fazer de tosquear as ovelhas. Quando chega esse momento, era um momento de festa, porque é um momento que vai transparecer prosperidade. No momento que vai transparecer prosperidade, olha, ou seja, está dando certo tudo aquilo que a gente está fazendo. Davi, com os seus homens ali, sendo considerado, como é que eu falei ali no começo? Sendo considerado capitão dos fora da lei. Percebendo esse contexto de prosperidade, ele vai pedir uma ajuda. Alguns podem interpretar de forma ruim, outros podem interpretar de forma boa, mas se você analisar todo o contexto, aqueles homens, Nabal e a sua casa, eles não tiveram problemas com os inimigos. Que com certeza naquela época o movimento sem terra para invadir as terras para roubar era muito fácil. Lá já tinha. E já tinha, né, enfim. Passa. Passa. Próximo. Já estava invadindo lá. Só que Davi com os seus homens protegiam e inibiam isso. Esse comportamento de Davi me faz lembrar o Senhor na nossa vida. Pelas inúmeras vezes que Deus trabalha, a gente não vê. Isso é verdade. E que chega um momento que a gente precisa entregar algo para Deus, a gente se prende. Eu me lembro até hoje, um colega meu morava num condomínio, ele foi sair da casa dele, quando ele estava saindo do portão, os bandidos estavam assaltando a casa da mulher da frente, que também era crente, mas estavam assaltando ela e não ele. Ele, tranquilo, fechando o portão, e os caras discutindo entre eles, vamos pegar o carro desse cara ou não vamos? Vamos pegar ou não vamos? Discutindo. Ele foi lá, fechou o portão, ligou o carro, deu a ré, saiu e nem se ligou com o que aconteceu. O tamanho livramento que Deus deu para ele. Poderia ter levado ele refém, poderia ter roubado a casa dele, se ele tinha seguro, não sei ou não. Mas o Senhor ali, de alguma forma, tapou os olhos daqueles assaltantes. Tá? E aí que eu vejo aqui é o que está acontecendo aqui. A forma como Davi estava trabalhando, ele pediu uma ajuda. Olha, a gente tá perambulando por aí. Né? Exatamente. E a gente pede uma ajuda. Quando quando essa informação chega até Nabal se revolta. E ele se recusa a contribuir com Davi. Exatamente. Não, e é interessante, você falou uma coisa que é verdade. Agora vamos tentar
pensar de uma maneira mais lógica e racional, tá? Eu quando estava preparando isso aqui, eu li um lugar e eu achei engraçado essa analogia que eles fizeram. Eles falaram que o rapaz falou que Davi parecia aqueles menininhos que limpam o para-brisa do carro sem você pedir. Uhum. O Davi estava tentando fazer um favor àquela pessoa, né? Por quê? Existem algumas teorias por causa disso. Primeiro, Davi é um fugitivo, tá? Ele está fugindo. E apesar de ele ter os seus homens junto com ele, ele não tem uma terra para plantar, ele não tem animais para criar. Então ele tinha que viver do quê? Das doações, das contribuições? Das doações, das contribuições. E agora se explica por que Davi estava em constante guerra. Porque o que acontece? Quando ele está em guerra, ele pegava o espojo da guerra. Então ele pegava aquilo, distribuía entre seus homens e ele conseguia sobreviver por mais algum tempo. Claro, eu estou falando isso nesse período em que ele está fugindo, né? Porque ele vai para a terra dos filisteus, daí ele desce e vai para a terra dos amalequitas, ele vai andando para todo lado tentando fugir de Saul. Então, assim, é um período difícil que Davi está passando. E um homem com 32 milhões na conta, um homem veio pedir, faz um favor a ele e vem pedir, como diz assim, de uma maneira... Ele não estipulou preço, não estipulou Exatamente. nada. Ele contribui com o que você quiser. Me ajuda, eu tô com meus homens aqui, a gente tá correndo, estamos nos escondendo, e ele simplesmente faz o que você acabou de falar aí. E aí, Paulinho, certamente Nabal sabia da história de Davi. Eu também acho. Porque ele fala, quem é esse Davi? E ele vai lá e menciona o nome do pai de Davi. Ele sabia a genealogia de Davi, né? Então ele sabia a família. E com certeza ele sabia a história. Talvez como um homem duro, eu ia falar que me permite imaginar, mas eu não quero entrar no que eu penso, e sim vamos focar canal. Mas ele conhecia de onde Davi estava vindo, qual era a origem de Davi. Ele sabia o contexto em que Davi vivia e sabia o que estava acontecendo com a vida de Davi. Que ele era um Quando ele fugitivo. percebe isso, ele ignora. Ele fala assim, quem é esse Davi? E aqui trazendo, sem perceber, trazendo consequências fortíssimas, porque Davi trabalhava no back-office ali, trabalhava escondido, não evidenciava o seu trabalho. Aí que no momento da ajuda e contribuição ele se sentiu penalizado por essa solicitação de Davi e ele não sabia o tamanho do perigo que ele estava causando. Ele estava correndo, né? Para a vida dele. E, enfim. Mas o interessante é notar que é o seguinte, aqui a gente vê claramente que mesmo naquela época existia partidos políticos, existia essa briga, eu sou Saul, eu sou Davi, eu sou... lembra que começa aquela musiquinha? Porque Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, e começa aquela disputa. Então existia esse tipo de partidos, eu estou falando político, mas é você adotar um lado da moeda, né? E Nabal era do lado de Saul, pelo que aparenta ser, né? Porque ele realmente esculacha Davi assim, ali, né? Naquele momento. Ali, assim, né? a gente não pode afirmar categoricamente que ele era do lado de Saul. Sim. Mas que ele tá muito claro aqui que não era a favor de Davi. Ele era vamos entender que ele era o centrão. Tá bom, Pode dizer, né? Porque a gente não consegue enxergar ali apesar de tudo indicar que sim, fica essa interrogação, né? Eu acho que ele deveria concordar porque Saul certamente não devia incomodar ele com essas solicitações. Exatamente, e ele estava bem, né? Não precisava disso. E é interessante, só um último ponto que eu queria botar aqui para a gente entrar no último tópico. Davi era considerado um rebelde, inclusive acho que Nabal fala essa palavra. Considera ele um rebelde. Mas mesmo Davi sendo um rebelde, né? Como se falou ali até o próprio... volta lá para ver qual é o nome. Elicote mesmo fala que ele era um fora da lei, um capitão fora da lei. Então, assim, mesmo ele sendo isso, veja que eles podiam, porque eles tinham lá 1000 homens, vamos dizer assim, eu não sei exatamente a quantidade, 800 homens, eles podiam chegar na terra de Nabal e ter entrado lá e pegado tudo. Com certeza, destruir tudo. Ele não precisava pedir favor. A gente tá passando fome, esse cara tem muita ovelha, pega metade dessas ovelhas e acabou. Mas veja o que é um caráter de um líder. O Davi, ele fala assim, proteja as ovelhas desse homem e que o favor desse homem vai vir sobre nós. Então, olha que interessante isso. Como é importante na nossa vida nós sermos exemplos de caráter. Porque, por causa do exemplo de Davi, esses rebeldes, eles não foram quebrar
vidraçaria, eles não foram saquear a loja de qualquer coisa. Eles tiveram um comportamento exemplar por causa de um líder que sabia onde ele estava indo. Ele sabia ensinar os seus liderados. E aí, Abigail, percebendo desse tamanho risco, né, ela toma uma atitude, uma postura, e ela, tópico 3, Abigail livra a sua casa e também a Davi. A gente entendeu por que ela livra Davi e por que ela livra a sua casa, a casa dela. Com esse ato de coragem de se posicionar, então, sabendo dos problemas, chegam, os homens ali de Nabal chegam até Abigail e falam, olha, aconteceu o seguinte, Nabal se recusou a contribuir com Davi, e agora já nos chegou a mensagem de que vai dar ruim. Vai morrer, vai morrer gente. Vai morrer todo mundo. Vai morrer gente, capitão. Aí a Abigail, ela se destaca pelos pontos que você já comentou, Paulinho, e aqui eu reforço simplesmente, ela se destaca pelo posicionamento que ela teve. Ela deu um passo além. Ela não ficou assim, vou esperar no Senhor. Nós temos que esperar em Deus, e exatamente, ela tomou a atitude, ela se posicionou. Não, isso não pode acontecer. Ela não ficou esperando, olha, vamos ver o que vai dar, não foi isso. Ela se posiciona. Quando ela se posiciona e que ela chega diante de Davi, ela ganha a atenção de Davi. E fala, olha, meu senhor, Nabal, seu próprio nome já diz ali, ele foi tolo, ele é ruim de palavras, por favor, reconsidere. E ali ela foi estrategista na comunicação que ela fez. Ela não simplesmente falou assim, ela não simplesmente rogou e disse, olha, por favor, não faça isso. Não, ela disse o seguinte, olha, você pode se prejudicar com a sociedade, por estar fazendo essa maldade, mas também você pode se prejudicar com Deus, para ter que explicar sangue inocente que vai derrubar sangue aqui. Ela foi muito estratégica. E aí sendo estrategista, ela se posiciona como serva, como escrava de Davi, e ali ela ganha Davi nesse sentido, e não de forma arrogante como Nabal fez. Não, e vamos lá. Só um comentário para você voltar ali no que você ia falar. É interessante a gente notar mais uma coisa. Naquela época, como você mesmo falou, mulher não tinha voz. Não. Ela não tinha voz para poder chegar ali, até mesmo no meio do negócio, muito menos em meio do negócio, né? Uhum. Então, e ela, veja que ela chega perante Davi, ela se ajoelha e põe o rosto no chão, como forma de reverência para ele, né? Então, assim, ela usa todas as estratégias possíveis. Sim. Ela usa o intelecto dela, que era muito bom. Ela usa o corpo, porque ela botando ao pé do Davi, o Davi fica assustado com aquela mulher se jogando aos pés dele, né? Agora, imagine se essa mulher chega lá, toda com pompa, com a bolsinha da Chanel, quem você porque pensa que já tinha levado uma e passado por cima com o cavalo e tudo. Então, ela foi muito estrategista. Eu admiro isso nela, desse pensamento em tudo. O conjunto inteiro que para ela conversar com Davi foi essencial. Eu acho que o ponto crucial da estratégia dela foi que ela abordou em todas as áreas. Como futuro líder de Israel, como futuro... não só líder político, mas quais seriam as consequências diante de Deus em relação a isso? Né? Será que Israel agora estaria adentrando com um futuro líder que com certeza, assim como Nabal sabia, consequentemente vamos entender que Abigail também sabia, que Davi estava sujeito a herdar o trono em pouco tempo? Qual seria então essa decisão que ela deveria tomar? E ali eu penso que ela mediu o risco. Quais são os riscos de eu ficar quieta, não me falar nada, o que vai acontecer aqui? Vamos passar por cima da gente. Não só de não fazer nada, mas quais serão os riscos de eu fazer? O não eu já tenho. Como eu vou fazer? Se eu não fizer nada, eu vou morrer. Se eu fizer alguma coisa, eu vou morrer. Mas eu posso viver. Então eu vou tentar. Exatamente. E ali ela fala, ela coloca tudo na mesa e fala, olha, seguinte, meu senhor, por favor, como se diz, de joelho ali, se prostra, não faz isso, olha, como futuro líder de Israel, pensa bem o que você vai fazer, por favor, reconsidera, não faça isso. Exatamente. E uma coisa que eu admiro nela, nessa sabedoria que ela vem, veja, ela pega, olha como ela é uma mulher sábia, ela chega num homem que está furioso, vem com sangue no olho, ela consegue, com suas atitudes, gestos e palavras,
acalmar os ânimos e acalmar e evitar uma chacina dentro do lar dela. Olha, isso para mim é essencial, assim, eu fiquei impressionado com essa capacidade. Quantas vezes, eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu falei coisas que não devia, porque eu estava com a cabeça quente. E essa mulher, ela chegou, um homem com cabeça quente, querendo pegar o Nabal do que ele falou, porque ele menciona inclusive o pai dele, querendo dizer assim, essa tua linhagem de Jessé aí não é nada. Então, assim, ele fica furioso e essa mulher chega e põe um pano quente, resolve o problema. Agora, quantas pessoas têm a capacidade de prever, de perceber que fez um julgamento errado e, no momento, mudar de ideia? Davi percebeu que ele estava fazendo um julgamento errado. Ia derramar sangue inocente. Por que ele ia derramar se era Deus que ia fazer justiça por ele? Então, assim, pense você. Você tem essa capacidade de chegar o seu marido, chegar a sua esposa, ou sua namorada, ou o teu líder, vamos dizer assim, o teu chefe. Você tem essa capacidade dele chegar para você e falar assim, ó, você está fazendo isso, assim, tá errado, você cuidado, você vai derramar sangue inocente. Você consegue se acalmar e pensar e resolver e ver que você está errado? Isso foi uma característica que Abigail teve que ter muita jogo de palavra para poder convencer Davi. Quantas consequências nós sofremos hoje por nossos atos, quando a gente faz as coisas com a cabeça quente assim? Nós, então, é o que eu quero trazer para vocês. Vamos ser sábios. Vamos aprender que todo mundo tem o seu tempo de falar. De onde vem a sabedoria? Vem de Deus. Deus concede a nós, tá? Então, que nossos jovens, tanto elas quanto eles, possam ser essa Abigail no lar que vocês vão ter ou que vocês já têm. E que vocês possam ser essa sabedoria que essa mulher esbanjou ali naquele momento. Ela acalmou os ânimos, ela botou um pano quente e resolveu aquele problema. Um pouquinho mais pra frente, pra gente acabar já acabando a aula, quando ela resolve aquele conflito, e ela fala assim, eu lembro, é interessante que ela chega para Davi e fala assim, ó, lembre de mim, depois que tu fores rei da Israel. Então assim, ela chega lá, vê o marido bêbado por causa daquela festa toda, ela vê, não é hora de falar. Não. Mais outra evidência de sabedoria. Não é hora de falar. Deixa ele fazer a festa dele. Amanhã de manhã eu vou conversar com ele. Porque se eu fosse querer mancar o machão, ia querer sair pegar os homens dele ali, as garrafas. Jogar garrafa e ovelha na cabeça. Ia dar um PT nervoso. Então, todos nós temos limites. Aprenda o seu limite. E aprenda o limite dos outros. Às vezes a pessoa está nervosa, você não tem que conversar com ela naquele momento. Aprenda com essa sabedoria. Pode ir lá, então, pra gente concluir. A gente está dando um foco tão grande em Abigail, mas que agora, eu vou dizer para você que o Espírito Santo está com a gente aqui hoje. É impressionante. Mas muito obrigado. Porque, vamos olhar para Davi. Davi agora não era rei, mas ele tinha poder, tinha homens para acabar com a situação. Resolver. O que Davi faz? Olha a característica de líder já se destacando. Davi volta atrás do que ele falou. É fácil para um líder voltar atrás daquilo que ele falou? Não é fácil. Eu li essa semana, numa rede social, a seguinte a frase dizendo assim, olha, eu não tenho problema em voltar atrás, porque eu não tenho compromisso com o erro. Isso é forte. Sente também a cultura. Então, eu não tenho compromisso com o erro. Por isso que às vezes eu vou voltar atrás sim. Porque fazer o correto é o que nós temos que mirar. A gente vê nos últimos trimestres Moisés, Josué, todo mundo tendo que rever as suas decisões, o seu posicionamento, porque se continuasse agindo conforme a sua própria vontade, que nós comentamos na lição passada, se não me engano, Isaías falando, ruins, não lembro agora a expressão correta, mas tolos são aqueles que definem suas próprias estratégias, tentam avançar e tentam conquistar a bênção do Senhor dessa forma. Não, quer conquistar a bênção de Deus? Vá buscar Ele primeiro. Exatamente. Vá saber o que Deus quer para você. E aqui Abigail, ela demonstra uma sabedoria tão grande que Davi aceita as suas petições e poupa ela e a casa de Nabal. Exatamente. Fim de Nabal. Ele acordou de manhã cedo, chegou lá, contaram a história para ele, teve um derrame, né? Você acredita que foi um derrame, porque ele se paralisou, né? Isso. E 10 dias depois, Davi não precisou mexer, Abigail não precisou fazer nada. Deus fez a justiça. Exatamente. Porque mesmo Davi sendo o líder, ele precisou voltar atrás. Sim, líderes às vezes
precisam voltar atrás. E muitas E vezes. reconhecer que erra, Paulinho. Você acha que líder erra ou não? Não é Deus. Então, às vezes, é necessário sim. É fácil? Não. Nunca. Às vezes você pode ser um líder dentro da sua casa, você pode ser um líder entre os seus amigos, na escola, no trabalho, em qualquer ambiente. Tenha humildade. A humildade precede a honra. Exatamente. Conclusão? Vamos lá. A sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas quando sejamos sábios, venhamos seguir o exemplo de Abigail, mas no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Outra frase que eu ouvi hoje, e eu fiquei impactado, não sei quem falou, enfim, mas a frase diz assim, olha, eu não consigo, como é que era? Eu não consigo ouvir, percebendo os seus, na evidência dos seus testemunhos, eu não consigo ouvir o que a tua boca está falando. Assim, o testemunho dele está muito maior do que ele fala que ele faz. Exato. Os atos não são tudo aquilo que ele fala. Não, ao contrário. Ao contrário? Não precisa dizer que você é bom. Antes que você fale que você é bom, o teu testemunho está indo muito na frente de você. Eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Por quê? Porque você está transbordando tanto testemunho de Deus que você nem precisa falar. Isso é o que a gente sempre busca, né? Tenta ser esse exemplo, como foi Jesus, né? Trazendo esse exemplo. Então, para a gente finalizar, duas coisinhas. Não precisa fazer justiça com suas mãos. Deus cuida disso. Esquece, gente. Você pode ter sido injustiçado, você pode ter acontecido a pior coisa na tua vida. Deixa com Deus isso aí. Não põe a mão, não suja a tua mão com isso. Você não precisa fazer isso. Na dúvida, não ultrapasse. Não ultrapasse, exatamente. E Abigail foi honrada por Deus. Sim. Né? Casou com um tolo obrigada e agora casou com o rei de Israel. Deu um filho a Davi. Eu não lembro o nome do filho, acho que eu anotei aqui. Quileabe. E teve a honra de participar ali do reinado do homem segundo o coração de Deus. Isso aí. Que a gente possa ser Abigail nessa vida. Seja sábio, tenha sabedoria que vem de Deus. E o temor de Deus é que vai nos trazer a sabedoria. Mais alguma coisa? Isso. Muito obrigado. Deus abençoe. E que o Senhor possa, juntamente com o seu Espírito Santo, ter enraizado este aprendizado que nós também tivemos aprendizado aqui hoje, pelo resto da sua vida. Deus abençoe. Paz do Senhor, muito obrigado. Paz do Senhor, Deus abençoe.